Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui dar uma resposta ao Frei Gilson, que recentemente fez aí na internet uma entrevista num podcast famoso e ele falou contra a nossa posição de dizermos que a sede de Pedro está vacante. Então, quando nós respondemos a uma pessoa, no caso agora ao Frei Gilson, nós não queremos atacar a pessoa. Pelo contrário, nós jamais trabalhamos no estilo de muitos que trabalham por ali, com o objetivo de denegrir a imagem dos outros, ou atacar as pessoas, ou fazer guerra contra as pessoas. Porque o combate da fé não consiste em fazer guerra subjetiva. Subjetiva é o seguinte: ele é meu inimigo, eu vou destruir essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Não. Combate da fé é o combate dos argumentos objetivos para levar as pessoas a entender como nós devemos obedecer a Deus e sermos fiéis ao catolicismo. Então, hoje nós queremos apresentar esses argumentos ao Frei Gilson diante daquilo que ele disse, porque ele está nos apresentando como pessoas que são cismáticos, ou que estão fora da igreja, ou que estão criticando um Papa. Uma coisa que nós insistimos em dizer é que nós jamais criticamos um Papa. Ao contrário, nós somos defensores e estamos a serviço de todos os Papas. Porque nós somos católicos e nós queremos apoiar e estar totalmente a serviço de todos os verdadeiros papas da Igreja Católica. Mas, justamente por isso, nós denunciamos os impostores que estão ali se apresentando como papas e que não são católicos. Então, é preciso a gente entender isso. Por isso que eu convido, ao mesmo tempo que eu faço aqui uma crítica aos falsos argumentos do Padre Gilson, eu convido esse frei para um debate conosco. Inclusive, ele é carmelita do Espírito Santo. Nós, na época que morávamos em Atibaia, nós acompanhamos também a fundação dos Carmelitas do Espírito Santo na Diocese de Santo Amaro. Inclusive, nós conhecemos a amada fundadora, amada Maria José. Então, eu conheço a história e considero essas pessoas bem intencionadas, porque eles têm um espírito que é realmente voltado para o serviço da igreja. O problema é que eles estão enganados e eles estão a serviço de uma falsa igreja. Então, veja que nesse podcast, a pessoa que está entrevistando o Frei Gilson pergunta o que ele pensa daquelas pessoas que têm uma atitude contrária ao Papa, que são sedevacantistas, ou alguns que desfazem ou desmerecem o pontificado do Papa Francisco. Então aqui você já percebe pela própria pergunta como é que a coisa é tendenciosa. A pessoa já parte do princípio que Francisco é um verdadeiro Papa, que ele tem um pontificado e que somos nós que estamos agredindo e criticando um Papa verdadeiro com o seu pontificado no serviço da igreja. Então quer dizer que isso daí já mata a questão ali no começo. E esse que é o problema. A maioria das pessoas que vêm discutir conosco, eles já partem do princípio que Francisco é Papa, que você não pode nem sequer imaginar que ele não seja. Isso é um absurdo, que a pessoa não nasceu Papa. Uma coisa é você ser alguma coisa segundo a natureza. Você nasceu aquilo, você tem essa natureza, você é um ser humano, você é homem, você é mulher, você é um cachorro. Então, quer dizer, se tem a natureza, você nasce aquilo. Então, você parte do princípio que você já é aquilo ali por essência. Agora, o indivíduo que se apresenta como Papa, ele não nasceu Papa. Então, ele tem que se tornar Papa. E nós não estamos questionando ele enquanto Papa. Porque senão nós teríamos o mesmo argumento da tese que nós criticamos na semana passada, que parte de um princípio que o sujeito é eleito validamente, que ele é um Papa.
mas que por desviar-se da fé ele perde o pontificado ou perde o papado formal. Isso é um absurdo, porque ninguém de nós julga um papa, mas simplesmente nós constatamos que o indivíduo que se apresenta ali, de repente ele mostra que não é papa. Ele mostra, através daquilo que ele ensina, que ele não tem união com a Igreja Católica, ele não tem compromisso com a Igreja Católica, então ele jamais poderia ser um papa válido diante daquilo que a Igreja ensina. Então, quando o Padre Gilson começa a responder essa pergunta, ele vai dando os argumentos como se nós fôssemos protestantes, que estivéssemos negando o papado, ou que não acreditássemos na Igreja Católica. E esses argumentos são falsos, porque nem uma coisa nem outra nós estamos defendendo. Nossos argumentos são justamente o contrário. Ou seja, justamente porque nós defendemos que o papado tem uma assistência divina, é que nós consideramos que esses indivíduos que não têm essa assistência divina e que ensinam coisas contrárias à fé católica, então não são papas, porque eles não têm essa manifestação da graça de Deus para ensinar a verdadeira fé. E ao mesmo tempo, ao contrário de negar a igreja, nós estamos justamente mostrando que a igreja não é somente uma instituição. E esse é outro erro também nos argumentos do Padre Gilson, porque ele vai mostrar a igreja como uma instituição e não como uma entidade que é divina, que é infalível e que se manifesta ao mundo através das pessoas que têm a fé. Então a igreja pode ter para a sua evangelização uma estrutura, então ela pode ter a posse de uma igreja, pode ter a posse de um prédio, pode ter a posse até mesmo de uma cidade inteira, mas a igreja não necessariamente é aquela estrutura, aquele prédio, aquela construção, aquele templo. Mas a igreja é uma entidade espiritual que se manifesta no mundo através dos batizados que têm a verdadeira fé. Então esse é o conceito de igreja, e é isso que nós aprendemos do próprio magistério, quando nós lemos, por exemplo, essa encíclica, que é muito importante, Satis Cognito, do Papa Leão XIII, ou também essa encíclica do Papa Pio XII, que se chama Mystici Corporis. Então eu considero que essas duas encíclicas são fundamentais para nós entendermos aquilo que nós chamamos do mistério da igreja. Agora veja o Padre Gilson. Então ele começa a dizer que essas pessoas não estão reconhecendo a igreja de Cristo. Então, como se nós estivéssemos negando a igreja. E ao contrário, nós estamos justamente reconhecendo que a igreja de Cristo não se manifesta nessas estruturas do Vaticano. Porque já houve outros momentos na história em que a igreja tinha uma estrutura e que através de um poder temporal que ficou contra o Papa, a igreja perdeu aquela estrutura. Então, por exemplo, quando o rei da Inglaterra ficou contra o Papa, então ele expulsou a Igreja Católica da Inglaterra. Mas os templos, os prédios eram os mesmos. Então ele colocou uma outra hierarquia e substituiu a Igreja Católica pela Igreja Anglicana. Mas eles usaram os mesmos prédios, os mesmos templos, a mesma estrutura. Então foi exatamente isso que aconteceu com o Vaticano II. Então, na verdade, quem roubou o Vaticano da Igreja Católica foi o poder temporal. O Vaticano II é um golpe dessa estrutura da nova ordem mundial que, depois de ter feito revoluções e guerras para destruir toda a organização da cristandade, então eles falaram, agora é hora de ocupar o Vaticano. Então eles colocaram ali esses membros do clero já infiltrados, que já trabalhavam para eles. E é isso que é interessante a gente considerar a respeito do cardeal Rampolla. Nós já inclusive fizemos um vídeo sobre isso, mostrando que de fato o cardeal Rampolla era maçom,
E foi eleito Papa no ano de 1903. Então, muito poucas pessoas consideram isso. Isso é fundamental para nós entendermos onde nós estávamos no começo do século. E quando esse homem foi eleito Papa, o imperador da Áustria, advertido por um padre que conhecia o personagem e que sabia da influência dele nas sociedades secretas, na mesma hora ele avisou o rei da Áustria e falou assim, ó, tal pessoa foi eleito Papa, nós temos que intervir. Então veio o rei da Áustria, que tinha o poder de veto, e vetou Rampolla e impediu esse homem de ser Papa em 1903. Ele já ia começar ali a destruição da igreja. Então, quando eles viram que eles não iam conseguir tomar a igreja católica no começo do século XX, então eles disseram, olha, então vamos fazer a Primeira Guerra. Nessa Primeira Guerra já desmantelaram o Império Austro-Húngaro, que era uma última superpotência que apoiava a igreja romana, e fizeram também tudo aquilo que era necessário para deixar a Europa configurada para o Vaticano II. Então, o resto do trabalho foi feito na Segunda Guerra Mundial. Então, isso que é importante a gente perceber, nós já explicamos isso outras vezes também. Então, quer dizer que é uma coisa preparada, não uma coisa assim, automática, que vem de uma hora para outra, e nós não estamos simplesmente criticando o Francisco porque nós não gostamos dele nisso ou naquilo. Ao contrário, ele como pessoa considera até simpático. Não vejo nenhum problema nele como pessoa. O problema dele é que ele não tem a fé, que ele não é um homem que tem a verdadeira conversão à Igreja Católica. E se a pessoa não tem isso, ele não tem a base, ele não tem a matéria para se tornar Papa. Porque para você entrar no pontificado, como nós já explicamos outras vezes, é preciso que você seja um homem batizado, ordenado bispo e que tenha a fé católica. Então são 4 condições: homem, batizado, bispo e católico. Então quer dizer que a partir de João 23 começou uma hierarquia de uma igreja que não é mais a Igreja Católica. Então isso aí a gente está explicando em todos os nossos vídeos e conferências, principalmente alguns que falam especificamente sobre isso, mas esses são dados importantes para as pessoas perceberem que nós não podemos partir do princípio que Francisco é eleito e que Francisco já é Papa por natureza. Não. Ao contrário, nós temos que justamente partir do princípio que existe um problema e que esse problema tem que ser analisado até que ponto essas pessoas são validamente sucessores de Pedro. É esse o questionamento. Enquanto que o Frei Gilson vai para o outro caminho. Ele acha que nós estamos questionando a Igreja Católica ou questionando o papado. Ao contrário. Nós estamos justamente pregando o catolicismo e mostrando a importância do papado. Então todos os argumentos dele vão nesse sentido. Aí ele começa, não, Mateus 16, 18, nós não podemos negar a fé, Jesus instituiu, foi ali que ele colocou essa pessoa como Papa. Então nesse ponto, ele está com o argumento correto. Ele diz, olha, Pedro negou várias vezes, Pedro cometeu um pecado gravíssimo e Pedro não deixou de ser Papa. E aí ele diz, desde quando a gente começa a acreditar que os papas já não terão pecados? Então, quer dizer, é evidente. Então, jamais nós nos apresentamos aqui para criticar Francisco ou mesmo os outros que vieram antes dele, falsos papas do Vaticano II, dizendo que eles perderam o papado por causa dos seus pecados. Que nós estamos cansados de saber que na Igreja Católica ninguém perde o seu cargo por causa dos seus pecados, mas por causa de apostasia. É outra coisa. Então, uma coisa é a apostasia, outra coisa é o foro interno. A igreja não julga o foro interno. Então, nós estamos cansados de saber que um superior pode ter os seus pecados e, não obstante isso, ele tem autoridade, porque a autoridade dele vem da igreja e não da santidade pessoal dele. A mesma coisa um papa. Ele não precisa ter uma santidade pessoal, senão todos os papas seriam canonizados. E não é assim. Nós sabemos que houve papas que pecaram ou que fizeram alguma coisa escandalosa, não no nível que o padre Paulo Ricardo tem dito aí, que um papa ordenou cavalos porque era bêbado, etc. Isso nunca aconteceu. São mentiras protestantes. Agora, pecados pessoais, coisas que podem eventualmente ter manchado a vida dele de santidade,
Isso é evidente que aconteceu. Mas a igreja não julga isso. Então a igreja, ela simplesmente precisa de ter uma hierarquia católica. E essa hierarquia católica tem legitimidade enquanto eles permanecem na fé católica. Agora, se uma pessoa que tem um cargo na igreja comete apostasia, que também é um pecado, mas é um pecado contra a fé, ou seja, ela nega a fé, então, por esse cânon 188 do direito canônico, ela faz uma renúncia tácita da sua função. Então, na medida em que alguém vai pelo lado da apostasia, aí essa pessoa perde o cargo. Mas do contrário, essa pessoa tem a sua função na igreja que não depende da sua santidade pessoal, mas depende da sua profissão de fé e da sua obediência à autoridade constituída na igreja. Então é por isso que todos os papas válidos da história da igreja, desde Pedro até Pio XII, todos os papas válidos, eles são autoridade suprema, são sucessores de Pedro, são vigários de Cristo e eles são autoridade máxima e infalível. Quer dizer que eles tiveram, todos eles, a assistência divina para ensinar sempre a verdade católica sem erro. E é isso que é bonito na Igreja Católica. E isso que faz o distintivo da Igreja Católica. E é isso que o Frei Gilson não está entendendo. Que nós não estamos questionando se eles foram pecadores ou não. Porque todos os papas válidos, aqueles que foram santos e aqueles que foram pecadores, são papas. E eles têm a mesma autoridade. Exatamente a mesma autoridade e a mesma assistência divina para ensinar sempre a verdade. Porque Deus não deu para os papas a impecabilidade, mas ele deu a infalibilidade. Quer dizer que é infalível no seu ensino da fé. Não é ensino da matemática, nem ensino da astronomia, é ensino da fé católica. É ali que ele é infalível sempre. Então, quando alguém se propõe a fazer um argumento contra nós, a pessoa tem que entender que nós não estamos defendendo o protestantismo. Ao contrário, nós estamos defendendo uma sede vacante. Sede vacante significa o quê? Que a sede de São Pedro está vacante. Que não temos um Papa verdadeiro hoje na Igreja Católica. Então, o nosso argumento consiste em mostrar que a pessoa que se apresenta como Papa da Igreja Católica, no caso Francisco, e que está ali no Vaticano, sendo reconhecido pelos poderes mundiais, é uma pessoa que trabalha contra o catolicismo. E se ela trabalha contra o catolicismo, ela não é infalível. Se ela não é infalível, logo ela não é Papa. Porque o Papa é sempre infalível. Então, quer dizer, o argumento é muito simples. E não há nenhum argumento que possa destruir esse, a não ser o argumento falso daqueles que dizem, como o caso dos galicanos, que o Papa não é sempre infalível. Portanto, esses é que são protestantes. Porque aí sim, eles duvidam da promessa de Cristo e da infalibilidade, que é um dogma de fé, proclamado no Concílio Vaticano I. Então, se a pessoa, pelo menos, professa o dogma, e a pessoa acredita na Igreja Católica, então essa pessoa é obrigada a concluir conosco, diante daquilo que nós vemos e ouvimos. Nós não estamos julgando, ninguém julga um Papa, muito menos alguém chega ali para poder analisar, eu que vou dizer se ele é Papa ou se ele não é Papa. Não, é a Igreja que diz. É a Igreja que diz, não sou eu que chego à conclusão. É a Igreja que está me dizendo. É a Igreja Católica que me ensina. A Igreja Católica que me dá os argumentos. E esses argumentos me ensinam para eu poder me defender. Porque eu preciso me defender do apóstata. Eu não posso seguir um apóstata. Eu não posso obedecer um apóstata. Porque senão eu vou contra Cristo. Eu não vou me salvar se eu estiver contra Cristo. Então o Padre Gilson tem que analisar isso dentro da lógica católica. E não criar uma imagem de que ele está defendendo a igreja diante daqueles que estão contra a igreja. Nós não estamos contra a igreja. Ao contrário, nós estamos defendendo a verdade da igreja. Então o Frei Gilson baseia todos os seus argumentos nessa ideia de que
alguém deixa de ser papa por causa dos seus pecados. Então isso daí é falso. Nós não estamos considerando os pecados de ninguém. Nós estamos considerando o ensinamento da fé. E o ensinamento da fé não é algo que a gente julga, mas é algo público, objetivo, concreto. Olha o que ele fez, olha o que ele instituiu, olha a quem ele está perseguindo e olha a quem ele está ajudando. São coisas evidentes. Então, isso é uma constatação. Constatação de quê? De que a pessoa não tem assistência de Deus. Então, quando ele diz, será que nós vamos deixar de acreditar que Cristo fundou a igreja e que as portas do inferno agora vão prevalecer sobre a igreja? Então, isso aqui também é um argumento de muitas pessoas. Eles acham que a estrutura do Vaticano, a estrutura dessa igreja multinacional é objeto das promessas de Cristo. E Cristo não falou isso. Ele não falou, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a estrutura do Vaticano, porque essa estrutura do Vaticano foi criada a partir do século IV, V. Ele está falando que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E a igreja é o quê? É a comunidade daquelas pessoas que creem, que manifestam a fé católica. Então quer dizer que as portas do inferno, ou seja, todos esses erros, todas essas heresias, não vão vencer a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, mesmo que ela fique sem os prédios, sem os templos, sem a estrutura, ela mantém a fé. E mantendo a fé, a igreja católica vai prevalecendo contra o mal e contra as portas do inferno. Inclusive ele diz, a minha igreja está sob Pedro. Historicamente, o Papa Francisco é sucessor de Pedro. Então veja a frase, como ela é tendenciosa. Ele diz, historicamente o Papa Francisco é sucessor de Pedro. Mas, historicamente, em qual história? A história contada por quem? Percebe? Quer dizer que ele está fabricando já uma história e considerando que o Francisco já é sucessor de Pedro, porque ele é reconhecido por essa estrutura mundial. Só por isso. Porque é justamente o contrário. Se nós nos baseamos na história, então nós chegamos à conclusão que Francisco não é, nunca foi, e não será reconhecido no futuro, quando a Igreja Católica se restaurar, como sucessor de Pedro. Por quê? Porque na história da Igreja, nós já tivemos homens que moraram no Vaticano, que se vestiram de branco, que tiveram o reconhecimento dos poderes como papas, e que depois entraram para a história como antipapas. Enquanto que nós também tivemos na história da igreja homens que não se vestiram de batina branca, homens que foram presos, que não tiveram estrutura, ou que nem sequer moraram no Vaticano e que foram verdadeiros papas. Então quer dizer que nós não podemos nos levar pelas aparências. Nós devemos nos apegar à verdadeira história que nos mostra o que é um verdadeiro papa. Quer dizer que um verdadeiro papa é sucessor de Pedro, sim, mas ele é não somente eleito, mas ele é também alguém que tem a fé de Pedro. Porque é pela fé que Pedro entrou no papado. A pessoa não pode entrar a não ser pela porta. Por isso que nós sempre estamos citando essa passagem do Evangelho de São João, quando Jesus diz, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra por outro lado é ladrão e assaltante. E assim que essas pessoas entraram, eles entraram ali por outro lado. Eles não entraram pela fé, dizendo, ó, eu creio em tudo que ensina a Igreja Católica, eu estou aqui a serviço da Igreja Católica. Esse entra no pontificado. Se a pessoa não tem essa disposição, ele não entra. Então é aqui que o Frei Gilson se desvia dos argumentos, quando ele começa a insistir, justamente buscando passagens da Bíblia, para mostrar que Cristo fundou a Igreja Católica, que a Igreja Católica tem esses fundamentos e que a Igreja Católica é importante, é fundamental, sendo que nós estamos dizendo exatamente a mesma coisa. Então, por isso que ele vai dizer aqui que na carta aos Efésios, no capítulo 2, nós vemos que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, de fato, essa é a igreja, fundamento dos apóstolos, porque a igreja é apostólica. Agora, o problema é confundir a Igreja Católica com a Igreja do Vaticano II.
Isso que essas pessoas não fazem a distinção. Eles vão pelas aparências e dizem, olha, como nós temos os mesmos prédios e como nós temos a mesma estrutura, então nós temos a mesma igreja. Não é outra igreja, simplesmente a igreja se adaptou. Então a maioria das pessoas pensa que depois do Vaticano II, a igreja se adaptou, mas é a mesma. E esse é o erro fundamental. Por quê? Porque a igreja, para ela ser a mesma, ela de fato tem que ter, como ele citou aqui na carta aos Efésios, o fundamento dos apóstolos. E a igreja do Vaticano II não tem o fundamento dos apóstolos. Ela não é uma igreja apostólica. Porque o fundamento dos apóstolos é a fé católica. A fé católica não admite a salvação universal. Inclusive o Frei Gilson ficou ali citando o Catecismo Amarelo, foi feito na época de João Paulo II. E esse Catecismo Amarelo, apesar de que foi feito com muitas coisas que vêm dos antigos catecismos católicos verdadeiros, ele já tem os erros do Vaticano II. Então, se você veja, por exemplo, essa parte no número 841, ali está dizendo que o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos que, professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens, no último dia. Então isso daqui é falso. Porque como que um catecismo pode nos ensinar que os muçulmanos também estão no plano de salvação de Deus e adoram o mesmo Deus que nós, sendo que eles não creem que Jesus Cristo é Deus? Então não é o mesmo Deus. Percebe? Então aqui eles estão renunciando. Essa frase em si é uma renúncia à fé católica. Que a base da fé católica é acreditar que o nosso Deus é o unitrino. O Pai, Filho e Espírito Santo. Não é simplesmente o Criador, um Deus misericordioso, como acreditam os muçulmanos. Então perceba que, para o Padre Gilson, nós temos que a todo custo defender a estrutura, independente da fé. Não tem problema perder a fé. O que importa é que mantenha a estrutura. E tem muitas pessoas também que fazem campanha contra o sedevacantismo, porque eles dizem assim, mas se vocês chegam à conclusão que o Francisco não é Papa e que a igreja do Vaticano II não é a igreja católica, então vocês vão se apegar em quê? Vocês não têm um templo, vocês não têm um padre, vocês não têm um bispo, vocês não têm isso, não têm aquilo. Quer dizer, então eles apresentam a coisa como se a igreja dependesse em primeiro lugar da estrutura e depois da fé. E esse princípio é falso. Por quê? Porque primeiro tem que ter a fé. Depois é que a gente tem que ter um bispo, depois é que a gente tem que ter um templo, depois é que a gente tem que ter uma igreja, um prédio para poder fazer as nossas coisas. Quer dizer, tudo vem em consequência daquela premissa que é a fé. Agora, se você mudou a fé, você já não tem mais a mesma igreja. Então o Frei Gilson pergunta, como que eu posso ignorar esse catecismo que tem aqui os padres apostólicos, que tem tantas citações boas, que traz a tradição da igreja, traz as citações da Bíblia, e simplesmente abandonar isso e dizer, não, isso aqui não é católico. Então quer dizer, ele não está partindo do critério que a igreja sempre usou, que é justamente esse. Onde existe um erro e uma heresia, você tem que rejeitar tudo. Ou você tem a fé integral, ou você não está mais na igreja católica. Então quer dizer que se uma pessoa tem um erro ou uma heresia, ele já vai trabalhar para aquela seita que vai estar sempre em oposição à igreja católica, por causa daquele erro ou daquela única heresia. Então, por exemplo, os protestantes podem fazer muitas coisas boas, podem também ensinar coisas bonitas da Bíblia, podem ajudar muitas pessoas, mas eles não têm a fé católica. E não tendo a fé católica, eles vão necessariamente perseguir a verdadeira igreja católica. E isso que faz a igreja do Vaticano II. Como a igreja do Vaticano II tem 90% da fé católica, mas 10% ali eles colocaram outra religião, então com esses 10%, eles vão trabalhar por essa nova religião e vão perseguir a igreja católica. Então quer dizer que o Padre Gilson não quer ignorar o catecismo, porque ali tem muitas coisas boas, só que ele não percebe que no mesmo catecismo tem erros, tem heresias, e ele não percebe também
que desses erros e dessas heresias, eles vão fazer muitas outras coisas péssimas, como, por exemplo, adorar a Pachamama, ou permitir e incentivar bênçãos de casais homossexuais, ou seja, coisas absurdas contra a fé e contra a moral, de uma igreja que ele considera que é a Igreja Católica verdadeira e que está atuando sob a proteção e a bênção de alguém que é, segundo ele, sucessor de São Pedro. Então você percebe que aqui ele está em contradição, porque ele não quer ignorar algumas coisas boas, mas ele ignora as coisas péssimas que estão acontecendo ali dentro. E por fim ele chega a essa conclusão totalmente contraditória. Ele diz, não abandone a igreja. Ele fala, fique com a igreja, fique com a igreja. O que eu aconselho às pessoas é isso, fique com a igreja. Mas qual igreja? Aí que é a pergunta que a gente faz para o Frei Gilson. Qual igreja, Frei Gilson? Qual igreja que você quer que as pessoas fiquem? Com a igreja de Francisco? Com a igreja desses ensinamentos péssimos? Com a igreja que persegue os cristãos católicos verdadeiros? Com a igreja que detesta os papas verdadeiros do passado? Com a igreja que ridiculariza a Idade Média e tudo aquilo que a Igreja Católica fez durante 2000 anos? É essa igreja que o Frei Gilson quer que as pessoas fiquem? Então aqui que vem a questão. E é por isso que eu estou convidando o Padre Gilson para o debate. Porque ele tem que ter o mínimo de coragem de vir pelo menos debater conosco. E mostrar que os argumentos dele não estão corretos. Porque o que a gente tem que discutir não é se a gente aceita ou não o papado, porque nós estamos dizendo que nós temos veneração ao papado, nós estamos a serviço do papado. E nem discutir se nós aceitamos que Cristo fundou uma igreja e que essa igreja vai permanecer até o fim do mundo. Esse é o argumento principal que nós defendemos. O que nós estamos discutindo aqui, e que o Frei Gilson tem que vir discutir conosco, que se ele tem coragem, ele tem que vir para o debate, e nós fazemos esse convite, ele tem que se manifestar e aceitar. Porque se ele não aceitar, aí a partir de hoje, ele também está em culpa diante de Deus. Porque ele teve essa oportunidade agora de se converter. Que eu também estava no mesmo estado dele, a serviço da Igreja Moderna, lendo o Catecismo de João Paulo II, e nem por isso eu deixei de renunciar, deixei de sofrer e caí na mão de todos esses sede-vacantistas e tradicionalistas que nos atacam. Justamente os piores inimigos são esses mesmos que deveriam ser nossos amigos para formar a mesma igreja. Então quer dizer que a gente não está ali num combate fácil. Mas se eu me dispus a deixar todo o conforto e todas as facilidades que a gente tinha na Igreja Moderna para poder sustentar o combate pela Igreja Católica, por que o Frei Gilson não pode fazer também? E por que ele não aceita? Por que ele não vem para o debate? Agora é fácil simplesmente, não, Jesus já falou, Pedro, mas espera aí, quem é Pedro hoje? Francisco por acaso é sucessor de Pedro? Você acha que um sucessor de Pedro pode fazer isso? Eu não estou querendo em nenhum momento discutir se Francisco tem pecado ou não tem pecado. Eu estou querendo saber se Francisco é católico. E eu estou querendo saber se o Frei Gilson acredita que alguém que ensina esses erros pode se apresentar como Papa da Igreja Católica. Quero só saber se ele realmente ensina para as pessoas, se ele está consciente de que ele está ensinando que a Igreja Católica pode ser autora desses erros. Se ele diz isso, então ele está negando o dogma da infalibilidade papal e, portanto, ele está excomungado da Igreja Católica. Então é com esse argumento que nós estamos perfeitamente de acordo com o Frei Gilson, de que, como está escrito na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, a Igreja de Deus é a coluna e fundamento da verdade e nós devemos, para ser católicos, permanecer na Igreja e também defender o papado. Mas, para permanecermos na Igreja e defendermos o papado, nós somos obrigados, primeiro, a reconhecer quem é o Papa verdadeiro atual. E se não tem, nós temos que trabalhar por um Papa verdadeiro. Então, o princípio. São dois princípios fundamentais da fé católica. O primeiro é que todo católico tem obrigação de obedecer ao Papa e acreditar que o Papa ensina sempre a verdade. Então, esse é um princípio básico. E esse princípio básico vai destruir os argumentos dos galicanos, que são aqueles que acreditam que o Papa pode errar e que Francisco é Papa mesmo sendo herético. E, portanto, nós não temos que questionar, basta uma eleição ali que se diz canônica
de uma estrutura para nós sermos obrigados a engolir uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja herética. Então, quer dizer, isso é completamente falso e a Igreja Católica ensina o contrário. Agora, o segundo princípio decorre desse, que é o quê? Que no mesmo instante que nós, católicos, estamos constatando que a sede está vacante, ou seja, que não há um verdadeiro sucessor de Pedro, atualmente válido na Terra, então nós somos também obrigados a trabalhar pela eleição de um Papa. Então, essa semana mesmo, houve ali na internet a manifestação de um padre que se apresenta como sede vacantista e que fez uma homilia para nos criticar. Então, quer dizer, por que ele é contra um conclave? Por que ele se manifesta contra a eleição de um Papa? Então, aqui é a primeira pergunta que a gente coloca isso aí também, para fazer um debate. Que essas pessoas não aceitam vir conversar conosco. Eles querem nos criticar, nos desmoralizar e fazer as pessoas ficarem com medo do nosso ensinamento, mas não aceitam conversar. Sendo que em toda a época da história da igreja, as pessoas honestas se sentavam e discutiam. Olha, você tem qual argumento? Baseado em qual doutrina? Da onde que você tirou isso? E ali você chega à fé católica. Porque a fé católica é uma coisa clara, não é uma coisa escondida. Então, quer dizer, ele parte do princípio, esse padre que nos critica, que se a igreja hoje não tem Papa, nós também não temos condição de ter. Então, segundo ele, essa é uma frase que ele diz nessa homilia, é uma questão que compete somente a Deus resolver. Então quer dizer que para ele, somente Deus pode resolver o problema da sé vacante, o problema que nós enfrentamos hoje de termos um falso Papa. Mas veja como isso não tem fundamento. Por quê? Porque se nós admitimos essa solução mística, que isso aí também a gente pode chamar de solução mística, ou seja, um Papa que vem do céu, um Papa milagroso, um Papa que surge do nada e que alguém diz assim, agora pronto, temos um Papa, Deus colocou diretamente ali um Papa. Então por que essa solução mística não faz sentido? Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque Jesus Cristo já fundou a Igreja Católica. Nesse ponto, o padre Gilson está melhor do que esses sede vacantistas perpétuos. Porque pelo menos o padre Gilson não é nem galicano e nem jansenista. Ou seja, ele quer se basear no fundamento que a igreja tem que ter um Papa e a igreja é a única igreja de Cristo que vai permanecer até o fim. Então, nesse ponto, ele está bem porque ele não é galicano e também vai por um caminho correto ao dizer que uma pessoa não perde a sua função por causa dos seus pecados. E nisso ele afirma, como a igreja sempre afirmou, que nós não estamos fazendo uma igreja de puros ou de pessoas perfeitas, mas nós estamos simplesmente fazendo a igreja de todos os tempos, que é baseada em homens, nesse ponto o padre Gilson tem razão, e homens pecadores. Então, ótimo. Pelo menos aqui, nós estamos na base do catolicismo. Agora, o problema é que o padre Gilson não consegue perceber a contradição da Igreja Católica e da Igreja do Vaticano II. E, de fato, isso é difícil para a nossa geração, porque nós não nascemos na Igreja de Pio XII e nós não conhecemos a Igreja Católica verdadeira. Então, aqui exige um esforço da pessoa de estudar, de conhecer o magistério, de fazer uma comparação e chegar a uma conclusão clara. Mas isso, uma pessoa honesta tem que fazer esse trabalho, ou pelo menos acreditar naqueles que estão fazendo esse trabalho. O problema são esses outros sede vacantistas eternos que vão nos acusar e vão nos apresentar como pessoas loucas que querem estar fazendo um Papa, sendo que para nós hoje seria impossível ter um Papa. E é esse argumento que é falso. Por quê? Porque da mesma forma que nós cheguemos à conclusão de constatar que a sede de Pedro está vacante, então nós somos obrigados a chegar à conclusão que se a sede de Pedro está vacante e a igreja que está ali no Vaticano não é a igreja católica, então a igreja católica continua existindo.
E se ela continua existindo, ela tem que ter uma forma de ter um Papa. Porque senão, nós teríamos que nos conformar com a ideia da tese, e é por isso que esse pessoal sempre tende para a tese, de que a Igreja Católica ainda está lá no Vaticano. E que o Francisco é um Papa válido e eleito, mas que não tem poder de governar, porque ele teria perdido o papado formal, mas ele permanece sendo um Papa material. E aí está o grande perigo, que a grande enganação no meio sedevacantista hoje em dia é justamente essa tese. E cada vez eles estão ordenando mais bispos para poder ter mais poder, para levar as pessoas para eles e depois entregar tudo nas mãos do Vaticano de novo. Esse é o pessoal da tese. Por isso que nós fizemos essa menção de apoio ao padre Vergara, que também é bastante perseguido, e que está denunciando esse movimento. O padre Vergara, no México, denunciando claramente esse movimento de falsos sedevacantistas que seguem a tese e que estão ali trabalhando para devolver tudo nas mãos do Vaticano apóstata. Porque para eles, essa igreja apóstata ainda é a Igreja Católica. E para eles, o Francisco é um Papa válido, material, mas que está ali impedido por causa das suas heresias. Isso não existe, porque isso pressupõe que nós é que estamos julgando o Papa e que nós é que vamos tirar dele algum poder por causa dos erros que ele está fazendo. E não é assim que funciona. Como a gente sempre está explicando, um Papa é alguém que ninguém julga, está acima de todos, quando ele é verdadeiro. Agora, quando ele é falso, tudo é evidente, nós simplesmente constatamos e procuramos fazer o que é possível. Então agora vem a explicação fundamental que o conclavismo não é de forma nenhuma um erro, né? Apesar de que esse nome também não é correto. E já houve pessoas aí querendo fazer eleição de um Papa com 2, 3 pessoas, e isso não é possível. Nós sabemos que para ter uma eleição de um Papa e que aquilo aconteça de forma correta, séria, verdadeira, não é através de uma eleição de meia dúzia de pessoas. E muito menos através de revelações particulares, como aconteceu, por exemplo, no Canadá ou lá na Espanha, em Palmar de Troia. Então, revelações particulares são coisas que não entram nessa lógica. O máximo que pode acontecer é alguma interferência sobrenatural colaborar na eleição de um Papa. Isso pode acontecer. Como aconteceu, por exemplo, no tempo do Papa Fabiano, que ele estava ali participando da eleição e uma pomba pousou nele. Então o pessoal viu aquela pomba e falou assim, olha, é a vontade de Deus, vamos eleger o Papa Fabiano. Agora, outra coisa é aparecer um Papa do nada, uma coisa mística, como diz aqui esse padre, que admite que a solução vem somente de Deus. E não é possível. A solução tem que vir de Deus, obviamente, mas com a atuação dos seres humanos. Por quê? Porque a igreja continua, a igreja tem a sua vida, a igreja tem a sua manifestação e esse Papa tem que sair do meio de nós. Ou seja, tem que sair do meio de um clero que seja católico, que venha dos sucessores dos apóstolos e que possa ser eleito para continuar a sucessão petrina. Por quê? Porque nós não podemos inventar uma nova igreja. Nós temos que continuar a mesma igreja que parou ali no tempo de Pio XII. E é essa igreja que tem que continuar com a linha sucessória dos papas até o fim do mundo. Então você veja a incoerência também desses tais que se apresentam como sedevacantistas aí e que não chegam à conclusão final. Então por isso que eu falei que é necessário nós nos basearmos nesses dois princípios. Não só no princípio que um Papa não erra, mas também no princípio de que a igreja precisa ter um Papa e a igreja sempre, em todas as situações, não importa qual seja a situação, a igreja como sociedade perfeita tem condições de eleger um Papa. Basta que isso se organize, que possa ser feito da forma correta. Como nós sabemos que já aconteceu na história, no Concílio de Constância, quando havia uma situação de grande confusão e houve ali necessidade de juntar os bispos e falar assim, olha, aqui não são os cardeais que vão eleger, mas são os bispos que vão se reunir nesse concílio para dar à igreja um Papa verdadeiro. Então, o Concílio de Constância é o exemplo histórico daquilo que tem que ser feito na situação atual. E, no entanto, esse padre nos critica e
acha que não há possibilidade de promover essa eleição de um Papa, e chega a dizer que os católicos simplesmente têm que guardar a doutrina. Mas guardar a doutrina sem desejar ter uma autoridade é também um ato de galicanismo e de protestantismo. Por quê? Porque eu, como católico, não posso viver essa doutrina e viver os sacramentos sem ter uma autoridade que possa me governar. E é por isso que entre os sede-vacantistas há tanta divisão e briga entre eles. Por quê? Porque falta essa autoridade que possa dizer claramente, ó, você está errado nisso, você está certo naquilo, e pronto. E deixa a coisa tudo clara e evidente. E senão cada um quer ser mais forte que o outro, cada um quer derrubar os outros, e geralmente pela desonestidade, e com isso nós não vamos conseguir nunca restaurar o catolicismo com esse tipo de espírito sectário. Então veja que essas pessoas são incoerentes. E no final das contas, todos eles caem na tese, promovem a tese e voltam tudo nas mãos de Francisco. Porque quem ganha com esses argumentos aqui desse padre é o próprio Francisco e o Vaticano e a Igreja Apóstata do Vaticano II. Por quê? Porque enquanto eles estão impedindo que a Igreja tenha um Papa verdadeiro, ou se organize para ter um Papa verdadeiro, os outros vão se apresentando ali e vão ganhando terreno e vão ocupando tudo até o ponto que nós fiquemos cada vez mais fracos e a Igreja possa correr o risco de sucumbir. Então, se não fosse pela intervenção divina, realmente nós já teríamos desaparecido. Mas graças a Deus que ainda existem pessoas sensatas, pessoas honestas, pessoas coerentes, que conseguem perceber essas coisas e conseguem perceber o quanto é importante nós não só guardarmos a doutrina, mas também sermos coerentes nessa doutrina. Uma coisa é guardar a doutrina na sua maneira de pensar. Outra coisa é você guardar a doutrina no critério que a Igreja Católica sempre guardou e sempre ensinou. Então, concluindo, nós queremos mais uma vez propor o debate ao Frei Gilson para que ele entenda realmente que o problema não é uma questão de contestar o papado ou de contestar a fundação da Igreja Católica, mas de contestar a ideia de um Papa herético e válido ao mesmo tempo. Então é isso que o Padre Gilson tem que explicar, porque ele tem responsabilidade sobre muitas pessoas que acreditam nele como padre, e ele tem que vir também participar desse debate para nós podermos colocar as questões e ele então apresentar os seus argumentos. Porque até agora o que ele está colocando aqui não mostra de forma alguma que a sede de Pedro está ocupada por esse homem que eles chamam de Francisco. Então, com todas essas pessoas, nós aceitamos debater o tema e, de forma respeitosa e amigável, nós estamos falando desses erros, não para atacar as pessoas, mas para que as pessoas que nos acompanham possam entender os argumentos da fé. E se nós estivermos errados em alguma coisa, que alguém venha, mostre o que a igreja diz, imediatamente nós vamos aceitar. Mas até agora, o que a gente encontrou no testemunho do magistério da igreja é exatamente isso. Um Papa nunca erra, nós temos que obedecer um Papa sempre. Ponto final. Segundo, nós temos que ter um Papa e a igreja tem condição de eleger um Papa, mesmo que o Estado seja caótico e que a situação seja gravíssima. Por quê? Porque é da igreja que sai o Papa. E uma vez eleito, o Papa sucessor de Pedro não só vai nos governar com autoridade, mas vai também nos confirmar na fé. Que é para isso que Cristo colocou São Pedro, para que uma vez convertido ele nos confirme na fé e nos dê condição de caminharmos como um só rebanho e um só pastor no ensinamento de Cristo e na busca da vida eterna, que é o dom de Deus para cada um de nós, que somos chamados pela fé e pelo batismo a perseverarmos e a estarmos com Cristo eternamente. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.